Norrin-Radd é o surfista prateado, um dos seres mais poderosos e clássicos de todo o universo Marvel. Mas você sabe o quão poderoso exatamente ele é? Qual é a história dele e tudo sobre os poderes do personagem? Nesse vídeo, isso é o que eu vou responder para todos vocês. Então sejam todos muito bem-vindos, eu sou Vinícius e você está no Space Fiction. E cara, hoje não tem segredo não, o vídeo é bem normal dentro dos padrões do canal, então assim, eu vou falar sobre o nível de poder do surfista prateado, mas eu acho que é interessante eu começar falando um pouco sobre a história dele, pra dar uma contextualizada pra quem não conhece o personagem e tudo mais. Mas enfim, ele foi criado pelo Jack Kirby e ele apareceu pela primeira vez na HQ do Quarteto Fantástico número 48, lá na década de 60, então o cara é bem velhinho mesmo e clássico. E resumidamente, o Norrin era um cientista e filósofo do planeta Zenla, que era uma civilização pacífica que já tinha abandonado exploração e conflito há muito tempo. Mas então, o Galactus, o Devorador de Mundos, apareceu. E como de costume, ele veio consumir o planeta. Mas o Norrin ofereceu uma alternativa para o Galactus. Ele se tornaria o seu arauto e assim ele poderia salvar o planeta dele. Ele ficaria encontrando mundos para o Galactus consumir, mas que não fossem tão desenvolvidos ou habitados. Normalmente planetas completamente desertos e tudo. E o Galactus ficou meio que intrigado com essa proposta, então ele acabou aceitando. E com isso, o Galactus usou seu poder cósmico para transformar o Norrin no surfista prateado, alguém extremamente poderoso e obviamente com uma prancha, que é o que garante o nome de surfista prateado. E desde que ele se tornou o surfista, ele começou a ficar explorando o universo, planeta por planeta, vagando nos sistemas solares, galáxias, procurando mundos onde ele possa garantir que o Galactus vai se alimentar e não vai causar a destruição de civilizações como iria causar a dele. Então, esse é basicamente o resumo total da história do personagem, desde o início, por assim dizer. Mas, obviamente, ele tem muitas coisas além. Ele não ficou só nisso, ele foi desenvolvido há muito, mas muito tempo mesmo. Então, eu não poderia falar de toda a história dele aqui, a não ser que eu fosse fazer um vídeo resumindo a história dele inteira. Porque aí, meu amigo, teria muita coisa pra falar mesmo. Mas como o foco de hoje é o nível de poder, vamos lá. Mas se você quiser que eu faça um vídeo contando a história completa dele, comenta aí. E aproveita também para deixar o like e se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, ou até mesmo se tornar membro. Vocês têm seus benefícios e tudo, e acaba me ajudando muito mais do que só dando like e tudo mais. Mas o like, compartilhamento, essas coisas também ajudam bastante. Se você puder também hypar o vídeo, eu agradeço. De qualquer forma, vamos logo falar do nível de poder do surfista prateado. Eu acredito que uma boa forma de começar esse vídeo é explicando que o surfista prateado, por mais que seja um peso pesado em poder, fisicamente ele é considerado um peso médio dentro do universo Marvel, o que significa que ele tá mais ou menos na escala do Colossus e da Mulher Hulk, mas ele não necessariamente no soco vai ser tão forte quanto um Hulk, um Thor, um Sentinela, essas coisas, esses pesos pesados mais focados em atributo físico, por assim dizer. Mas mesmo ele não sendo tão forte fisicamente, ele ainda é bem poderoso, já que ele consegue destruir planetas, sistemas solares e até mesmo ferir outros pesos pesados, como por exemplo o Thor, nesse caso do Cancerverso, mas ele também faz coisa muito mais extrema, como por exemplo sair na pancada com o campeão do universo, que não só é um dos seres mais poderosos do universo, mas fisicamente também é um dos caras mais brabos que tem. Além, obviamente, de que o Norrin já conseguiu se libertar de um planeta, que basicamente foi criado com meteoros ao redor do corpo dele, e ele fez força suficiente para se soltar. Além disso, ele já conseguiu gerar um buraco negro só liberando uma descarga de energia, porque ele é realmente bem forte, o que na verdade acaba não sendo muito extremo, porque ele consegue até mesmo queimar com poder de mais de 10 sóis. Então o cara é bem brabo. Mas assim, ele também consegue até mesmo ferir o Galactus, né, que é obviamente mais poderoso do que ele, mas ainda assim ele consegue ferir alguém no nível de uma entidade cósmica. Uma coisa que também se repetiu quando ele feriu o Knu, que é o deus dos simbiontes e que matava os celestiais, que basicamente criam dimensões inteiras e até morrendo um celestial já consegue criar uma dimensão, só com a energia de dentro do cadáver dele. Então, os caras são muito bravos. E também, como eu disse, ele consegue lutar contra outros pesos pesados. Então você vai ver ele aguentando pancada do Hulk, você vai ver ele aguentando golpes do Hércules, e já resistiu a uma palavra do Raio Negro, que, cara, por mais que pareça meia boca, ainda é um feito bem impressionante. Além, obviamente, de que ele já conseguiu lutar dentro de buracos negros, sobreviver dentro de buracos negros, dentro de estrelas, já conseguiu sobreviver a uma supernova sem tomar nenhum tipo de dano. E esse negócio dele voar por dentro das coisas é bem comum, ele faz isso direto. Existe a onda de choque que devasta sistema solar, supernovas, esse tipo de coisa, basicamente é uma segunda-feira normal pra ele. Além, obviamente, de que ele também já resistiu a um tapa do Galactus, e ele também já sobreviveu aos golpes do Aegis e Tenebros, que
que basicamente eram personagens do nível de entidades cósmicas que tiravam o poder do Crunch, que é basicamente um modelo oposto ao Big Bang. Então, o Big Bang é como eles teorizam que seja a expansão do universo, como ele se originou, por assim dizer, toda a parte de matéria e tudo mais. Enquanto a Crunch seria quando o universo chegasse a um ponto onde ele não se expandiria mais, ficando cada vez menor até o ponto onde ele eventualmente iria ser destruído. Então, a ideia é essa. Ele sobreviveu a esse tipo de gente, que para todos os efeitos são personagens de nível cósmico. Além disso, como eu disse antes lá na parte da força física e tudo, falando um pouco mais do poder de ataque dele, ele já conseguiu lutar contra o campeão do universo, que é simplesmente um personagem que conseguiu lutar e vencer basicamente todos os pesos pesados do planeta Terra. Então o cara é muito brabo. Além disso, o surfista prateado meio que não cansa, já que ele consegue ficar dias, meses e longos períodos de tempo trabalhando sem ter que parar para descansar e tudo mais. O que nos leva para o maior atributo dele, por assim dizer, que é a velocidade. Já que, como eu disse, é bem normal para ele ficar vagando pelo universo. Desde a origem do personagem é assim que funciona. Então, obviamente, você já sabe que ele é mais rápido do que a velocidade da luz. Mas assim, só para vocês terem uma base do nível de velocidade desse cara, que é um negócio absurdo. Ele consegue simplesmente mapear bilhões de estrelas enquanto ele voa. Ele consegue perceber eventos em curtos espaços de tempo, como por exemplo, nanosegundos, que é o tempo em que a própria velocidade da luz age. Além, obviamente, de que ele vive cruzando milhão de anos-luz, galáxias, todos os planetas do universo. Cara, é muita coisa mesmo em curto espaço de tempo. Então assim, é meio que chovendo molhado falar esse tipo de feito. Mas um feito que é bem interessante que ele tem foi quando ele entrou no microverso em 1 nanosegundo. E por mais que isso pareça um negócio meio simples, não é. Porque ele entrar no microverso significa que ele teve que diminuir o tamanho dele a escalas de partículas em um curto espaço de tempo. Nesse caso, nanosegundos. E ele fez tudo isso extremamente tranquilo. E cara, como eu disse, é bem normal ele ter esses feitos absurdos muito além do que a própria velocidade da luz é capaz de fazer. Não à toa, ele tem um outro feito ainda mais absurdo, onde ele viajou para todos os planetas do universo em algumas horas. Então assim, tu imagina o cara ter que passar de planeta em planeta, num espaço que é basicamente infinito, porque o universo da Marvel é infinito, em curtos espaços de tempo. Ele teve que mapear simplesmente uma quantidade imensurável de mundo. Então o cara é realmente absurdamente rápido. Além disso, o poder cósmico que o Galactus deu para ele, faz com que o surfista prateado tenha uma versatilidade absurda, já que ele consegue absorver qualquer tipo de energia, e aí vai tanto radiação, energia eletromagnética, energia elétrica, esse tipo de coisa, e ele pode utilizar isso tanto só para absorver e nulificar algo, quanto para se fortificar, ficando cada vez mais poderoso quanto mais energia ele absorve. Além, obviamente, dele não precisar respirar, comer e nem nada do tipo, ele é autossustentável nesse sentido, e ele consegue criar buracos negros, campos de forças que são capazes de resistir a ataques de outros pesos pesados, como por exemplo o Thor, ele pode criar estrelas, ele pode criar vida de uma forma geral, ele consegue gerar eletricidade e ele consegue manipular matéria em escala molecular. Então ele consegue atacar alguém em escala de partícula, como por exemplo subatômica e tudo mais. Ele também pode ficar intangível e ele consegue manipular energia das mais diversas formas, desde a energia dele mesmo até a energia de forças externas, como por exemplo do próprio Crunch, que eu falei lá atrás, onde ele enfrentou Aedes e Tenebros. E assim ele derrotou os dois deuses primordiais, mesmo sendo muito mais fraco do que eles. Além disso, ele consegue manipular a gravidade, ele também pode manipular o tamanho, né? Ele consegue reduzir o tamanho dele até em escala subatômica, ele pode mudar de forma e ele consegue rastrear seres pela presença. Ele tem meio que uma percepção extrasensorial que faz ele conseguir sentir a aura e tudo mais. Além disso, a prancha dele pode reconstruir o corpo dele e se move absurdamente rápido. Além, obviamente, de que ele consegue fazer uma projeção astral, então ele consegue tirar a alma dele do próprio corpo. E voltando um pouco na questão dele manipular energia, é uma coisa bem impressionante, porque ele consegue manipular a energia até em escalas menores, microscópicas mesmo e tudo mais. Além, obviamente, de que ele consegue se regenerar e ele resiste a basicamente qualquer tipo de situação, seja frio, calor, radiação, perda de oxigênio, ataque a nível atômico, ele resiste a ataques na alma, ataque mental, cara, tudo. Além dele também conseguir sentir as coisas em escala planetária, porque o poder cósmico dá super sentidos para ele, e ele tem telecinese, telepatia, teletransporte, e ele consegue viajar entre dimensões e viajar no tempo. Então, como eu disse, o cara é absurdamente versátil. E tem uma coisa que é meio teórica, mas eu acho bom citar. Ele tem o conhecimento de tudo na Terra, então, tecnicamente falando, é bem provável que ele tenha o conhecimento marcial das coisas, mesmo que ele não necessariamente utilize.
Além disso, ele não precisa realmente da prancha. Ele escolhe ter ela e ele pode fazer ela voltar com pensamentos caso ela seja destruída, por exemplo. Mas isso não é um limitador para ele. Mas assim, uma outra coisa que eu acho interessante citar é que o surfista prateado nem sempre é o mesmo cara, por assim dizer. Existem outros surfistas e tudo, mas o que eu quero dizer nesse caso é que o surfista prateado nem sempre é o surfista prateado. Ele, por exemplo, durante um tempo já foi o surfista prateado negro, que aí era uma outra questão e tudo, que foi mais ou menos na época onde ele começou a interagir com o Canoe e tudo mais. Mas assim, eu acho que vocês já conseguiram entender. Mas uma outra coisa bem interessante pra falar sobre o surfista é que num dos últimos guidebooks da Marvel, ele foi citado como um dos seres mais poderosos no universo, e no Power Grid dele, o nível de força do personagem acabou aumentando bastante. Então é provável que hoje em dia ele não seja mais considerado um peso médio na força, e sim algo muito além, né? Já que o Power Grid da Marvel funciona até 7 pontos, e a força e a velocidade dele estavam no máximo, assim como a projeção de energia. E para um pequeno parâmetro, a habilidade de combate dele estava em 1, enquanto a inteligência estava em 3 e a resistência estava em 6. Não que isso acabe mudando o nível de feitos dos personagens, mas ainda assim é interessante você ter mais ou menos essa ideia, porque a visão editorial sobre um personagem pode mudar conforme o tempo passa. E no caso do surfista prateado, isso daqui tá bem claro, já que peso médio é personagem nível Homem-Aranha, por exemplo. Mas aí era lá na década de 60 e tudo mais. Conforme o tempo foi passando, ele teve essa mudança de estado. Mas enfim, cara, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito e comenta aí que outro peso pesado da Marvel você quer que eu faça algum vídeo falando sobre o nível de poder e tudo mais. Eu sinceramente tô ficando sem ideias pros personagens que eu posso estar falando, porque tem muita gente e aí vai depender mais da demanda de vocês mesmo. Mas comenta aí que personagem vocês querem ver e, cara, se você puder me ajudar se tornando membro do canal, eu agradeço bastante, porque isso ajuda muito a melhorar a qualidade e a quantidade dos vídeos. Então, muito obrigado a todo mundo, mas é isso. Esse foi o vídeo sobre o surfista prateado, o Arauto do Galactus, que se rebelou contra ele e acabou se tornando um dos principais heróis de todo o universo Marvel. Enfim, eu vou ficando por aqui, até a próxima e tchau.